assim como eu tô curioso com o Flamengo e com o Pedro. Essa novela toda aqui, estava conversando antes do programa também com o André Lucena, aqui nosso produtor, quem está na nossa retaguarda aqui, o André Lucena, e a gente estava falando do Pedro, que o Rei da América no ano passado, o cara que foi artilheiro da Libertadores em 2022, o único jogador a ter disputado 19 partidas anteriores do Flamengo na principal competição de clubes do continente e fez 15 gols nos 19 jogos, esse que a gente está falando aqui. 15 gols nos 19 jogos anteriores da Copa Libertadores. Não é pouca coisa, ele que se envolveu em toda... nem polêmica, né? Meu amigo, o cara tomou um soco na cara, só isso, né? E nós temos alguns números do Pedro aqui neste ano de 2023, com 37 jogos, 26 gols marcados, 4 assistências. O Pedro, desde que chegou no Flamengo, são 192 jogos, 93 gols marcados, uma média muito boa mesmo, quase um gol a cada 2 jogos, muito boa mesmo a média do Pedro, mais 23 assistências, tem mais participações em gols, né? A cada 2 jogos tem uma participação em gol do Pedro, o cara joga muita bola, e eu até concordo, viu? Eu assisti o jogo, para mim foi de madrugada, do Flamengo. É difícil, né? Com o Bruno Henrique jogando o que tá jogando, com o Gabigol jogando o que tá jogando. Fica difícil colocar o Pedro aí. Agora eu entendo essa reclamação dele. Os números dele mostram que ele merece ter mais oportunidades. Não é assim que ele entra também e não faz nada. Então é um jogador. Eu sei que os outros dois estão bem, mas se você tem 3 e é melhor você manter esses 3 no seu elenco, acho que dá pro Sampaoli dar uma dosada um pouquinho melhor nessa situação, né? Ah, cara, concordo. Acho que os números dele, até porque muitos desses números, né, foram de partidas que às vezes o Pedro até começou na reserva, né? Não foram todos de titular. Sim. Então, deixa os números dele melhores ainda. É complicado mesmo, né? Mas é difícil, porque assim, o Pedro sabia onde estava se metendo também, né? Eu acho que dá sim para o Sampaoli aproveitar melhor, deveria aproveitar melhor. Agora que tem essa rusga, né? Vamos ver como é que sai dessa crise aí, que o Pedro, de novo, tem aquela culpa de não ter ido aquecer, mas, pô, tomou um murro na cara, né? Acho que não estão nem colocando aqui em questão quem que tá mais certo ou errado. É óbvio que quem tem mais errado é o preparador físico que foi desligado, mas a gente sabe que ele era muito colado no Sampaoli, e o Sampaoli já não gostava tanto assim do Pedro, sei lá o que vai acontecer disso, mas quando o Pedro foi pro Flamengo, ele sabia que Bruno Henrique e Gabigol tinham ganhado vários títulos, que era a dupla titular, ele foi sabendo disso, e conseguiu se mostrar, principalmente quando o Bruno Henrique estava machucado, e agora que realmente que o Bruno Henrique voltou, que tá essa dor de cabeça aí para encaixar todo mundo, né? O Pedro que também chegou a pegar banco até quando o Bruno Henrique estava machucado, né? Que achavam que não dava para jogar ele e Gabigol juntos. É trabalho pro técnico, afinal ganham tanto dinheiro para isso, para conseguir achar um espaço. Eu acho que tem que achar um espaço sim, tem que conseguir revezar melhor, pelo menos um pouquinho o Pedro, que eu realmente acho que ele tem sido pouco utilizado, menos do que deveria, mas é uma situação complicada mesmo. O Samuel Bezerra tá aqui mandando a opinião dele, falando que o incômodo do Pedro é justamente esse, ele se considerar o melhor do time. Tem artilharia na Libertadores pelo time esse ano e não é titular. O time está jogando e ganhando sem ele. Mas o negócio é que ele joga para o time e não é o time que joga para ele. Tá aí, Samuel Bezerra também perguntando quem vai ser o Rei da América esse ano. Tá meio cedo para falar, né, Samuel Bezerra? Acho que é mais as fases finais de Libertadores ali contam muito para decidir quem é, principalmente quem ganha, né? Quem chega na final. Agora, vai que a gente fala um De La Cruz da vida e ele perde pro Inter agora nas oitavas. Vai que a gente fala um Gabigol e ele também é eliminado, sei lá, né? Com uma tragédia lá em Assunção, ele é eliminado pelo Olímpia. Então é complicado a gente falar um pouco antes, mas eu acho que é isso aí, né? Ele tem números, tem artilharia, mas tá num elenco muito forte, assim. Realmente, eu não tem para onde correr pro Pedro, né, Belatini? Melhor correr em direção contrária ao preparador físico, mas é essa situação. Eu acho o Pedro craque demais, ele seria titular em todos os times do futebol brasileiro, Sim, exceto o Flamengo. A gente pode falar isso aí. Poderia ser titular no Flamengo, mas com o Bruno Henrique e o Gabigol jogando o que estão jogando, é normal que ele não seja o titular. Eu faria. Eu acho que dá para dar uma dosada, como acontece no futebol europeu, muito assim. Você tem jogadores excepcionais, você dá uma. Roda um pouquinho mais, até porque o Bruno Henrique tá voltando de lesão, então você tira ele de um jogo, coloca o Pedro no outro, sabe? Vai por ali, né? Queira ou não faz o quê? 8 meses o Pedro tava com a seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo. Então, né? É difícil também se colocar na posição do jogador.
e aceitar, né, numa boa, de que de fato ele estava na seleção e agora ele é reserva.